Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4 e o versículo 3. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 3. Ó Deus, que esta palavra venha glorificar o teu santo nome. Glória a Jesus. Os que acharam, digam amém. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegava, ou a sua lei, havia entre os judeus grande luto. Diga comigo, grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Agora vai ao capítulo de número 8 do mesmo livro, versículo 17. Esther, capítulo 8, versículo 17. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus, diga comigo, alegria, mais forte, alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu quero, debaixo de uma autoridade espiritual, dizer para você nessa noite que Deus vai liberar sobre a sua vida decretos de vitória, decretos de alegria, decretos de bênção. Israel comemora até hoje esta festa milenar, chamada Festa do Purim. Por que comemoram, pastor? Por que Israel celebra? Porque um homem mau, um homem maligno, uma pessoa ruim, um dia, por ter recebido uma promoção, por ter conseguido ascensão social, política na Pérsia, liberou sobre os judeus um decreto de desgraça, um decreto de morte, um decreto de tristeza. O pastor Paulo, que me antecedeu, falou de um povo. Pastor, existe gente assim, com esse sentimento ruim, com esse sentimento maligno? Sim, existem pessoas que se deixam usar pelo inimigo e pelo adversário. Muito bem colocado, a Síria. Imagine você arrancar a sua pele, ficar em carne viva, a dor, a ardência, o constrangimento. Mais ou menos interligada essa correlação dos assírios com o agagita, Amã. O nome deste homem, Amã, o agagita, vem de uma descendência amalequita. Os amalequitas foram o povo que, assim que Deus libertou Israel do Egito, de graça, sem nenhum motivo, atacou o povo de Israel. Conhece gente assim, que nos atacam de graça, que nos atacam à toa? Alguém já passou por isso? A gente não entende, mas se a gente estiver dentro do foco de Deus, vai entender que é uma situação espiritual. Quanto mais você se coloca na brecha, quanto mais você faz a vontade de Deus, mais as forças espirituais vão se movimentando contra as nossas vidas. Ele é promovido pelo rei Assuero a uma alta posição. Irmãos, Amã representa o orgulho, Amã representa a soberba. A Bíblia diz que Deus, ele tem ojeriza pessoas arrogantes. A Bíblia diz que Deus
abate o soberbo, mas Deus exalta os humilhados. Eu não sei você, mas nessa noite eu estou aqui numa condição de humilhado, e eu sei que Deus vai me exaltar. Eu sei que Deus já começou a te exaltar, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados nessa terra. Sentimento de humildade agrada a Deus, sentimento de ponderação. Este homem gostava, ao caminhar, ao receber a sua promoção, pelas ruas da Pérsia, e onde ele passava, Márcio, as pessoas, ele obrigava, ele determinava que essas pessoas deveriam se curvar diante dele. Já viu pessoas assim? Que elas pensam que o mundo gira ao seu? Todos têm que se curvar diante da sua vontade, diante dos seus caprichos. Assim era Amã. Esse homem vai passando e as pessoas vão se curvando. Só que chega diante de um homem ensinável, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que conhecia que se encurvar está ligado à adoração. A adoração, a palavra adoração vem de curvar-se, prostrar-se. E quem conhece a Deus, quem conhece a palavra de Deus, sabe que adoração, só a Ele. Glorificação, só a Ele. Exaltação, meu Deus do céu, bem, era para você ter glorificado. Aleluia, honra e glória, só a Ele. Quantos vieram aqui se encurvar diante da majestade de Deus? Irmão, eu posso gostar de alguém, posso gostar muito do pastor Lorival, do pastor Paulo, posso gostar muito do meu pai, posso gostar muito do Bolsonaro, mas adorar somente a Deus. Quando ele passa perto desse judeu, deste homem chamado Mardoqueu, ele exige que Mardoqueu se prostre diante dele, mas Mardoqueu não se curva. Mardoqueu não se prostra, e nasce ali naquele momento uma ira, um ódio no coração de Amã. E esse homem começa a pesquisar a vida de Mardoqueu. Onde você mora? O que você faz? Qual é a sua história? Irmão, cuidado com esta palavra chamada relacionamento, porque nós vivemos num mundo de pessoas doentes emocionalmente, e as pessoas estão à flor da pele, e uma palavra mal colocada você pode criar um inimigo indesejado. Meu pai tem uma frase, ele diz: mil amigos são poucos, um inimigo é muito. Vou repetir: mil amigos são poucos, um inimigo é muito. Um inimigo pode tirar o teu sono, um inimigo pode tirar a tua paz, um inimigo pode te perseguir. Pessoas rejeitadas se tornam vingativas, pessoas às vezes contrariadas demais se tornam doentias. Eu vou te pegar, eu vou me vingar, eu vou dar o troco a você. Quantos já viram isso aí por aí acontecer? Foi o que aconteceu com Amã. Amã pesquisa a vida de Mardoqueu e começa uma perseguição diabólica. Olha a loucura desse homem. Ele, por ter influência com o rei Assuero, ele consegue convencer o rei que os judeus, que eram um povo pacífico, cativo na Pérsia, mas pacífico,
Um povo que vivia uma vida comum, uma vida sem perturbar ninguém, uma vida sem atacar a ninguém. Mas Amã, ele tem um ódio, então ele convence ao rei: faça um decreto para destruir este povo, porque este povo vai lhe trazer problema, este povo não te honra, este povo vai criar uma anarquia na Pérsia. Libera um decreto, libera uma palavra, libera uma lei. Oh, meu irmão, você já percebeu que onde o diabo mais tenta trabalhar no nosso país são nas leis que estão lá no Congresso, são nas leis que estão sendo votadas lá no nosso legislativo, tentando parar a igreja, tentando parar o crescimento do povo de Deus no Brasil, tentando parar o avanço da igreja. Pastor, o que a gente vai fazer? Pastor, o que o senhor vai fazer? Meu irmão, eu não preciso fazer nada, porque eu estou debaixo de uma palavra de Jesus Cristo, que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amã não sabia o que ele estava fazendo. Irmão, eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Os judeus é um povo especial. Deuteronômio capítulo 7 fala que Deus ama este povo, Deus protege esse povo, e a igreja é o Israel de Deus na atualidade. Deus te ama, Deus te protege, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar, nenhum plano do inferno vai atingir a tua casa, a tua família, se você permanecer na presença de Deus. Deus está com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Coisas que acontecem que a gente não entende. E a gente às vezes começa a perguntar a Deus: eu sou dizimista fiel, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou crente há 10, há 20, há 30 anos. Que decreto é esse? Que provação é essa? Irmãos, aí quando a gente começa a papirar a Bíblia, a comer Bíblia, a gente começa a enxergar as coisas. Quando a gente começa a entender o projeto de Deus na nossa vida, pode soprar o vento que for, a luta que for, a perseguição que for, mas a gente continua adorando o nome do Senhor. Sabe por quê? 1 Pedro capítulo 1 versículo 7 diz que a aprovação tem um propósito. No final disso tudo, a tua aprovação é o teste de Deus, para que seja resultado em fé, glória, poder e louvor. Fé, glória, poder e louvor. Você vai sair mais forte, você vai sair mais forte. Deus vai te dar vitória nesta causa. É apenas um teste. Amã libera um decreto contra os judeus. Amã recebeu um anel de sinete, como se fosse um carimbo do Congresso, do presidente da República, ou de um grande assessor. Ele consegue fazer uma carta, um decreto, e coloca este anel. Eram 150 províncias na Pérsia, 150 decretos de morte. O povo está lá, servindo a Deus, adorando a Deus, cuidando da sua família, e daqui a pouco chega alguém, ó, chegou um decreto. Aí o judeu abre aquele decreto, pastor Paulo, mandando acabar com os judeus, mandando destruir o povo de Deus. Quando o povo recebe aquilo, choro, pranto, tristeza em toda a Pérsia.
disse: aonde chegava o decreto, havia tristeza. Já recebeu decretos assim? Já recebeu notícias assim? O diagnóstico do médico? A carta de demissão? Um processo na justiça? Já recebeu decretos assim? Que acabam com o seu dia, acabam com a sua perspectiva de futuro? Quanta gente tirando a vida por causa de decretos de morte? Quantas pessoas parando de servir a Deus por causa de um decreto de morte? Quantas pessoas desanimadas de vir à casa de Deus porque recebeu um decreto de morte, um decreto de tristeza, um decreto de desânimo, um decreto de dúvidas, um decreto de descrédito? Quanta gente desistindo do seu projeto porque em algum momento da sua vida algo deu errado, algo não saiu da forma que ele pensava e ele estagnou, ele parou no tempo. Quando aquela notícia chega a Mardoqueu, meu irmão, como é bom a gente ser um crente que vive e acredita na palavra de Deus. Quando ele recebe o decreto, Mardoqueu, ele vai diante do seu Deus e apresenta a sua demanda ao seu Deus. Eu não sei qual foi o decreto que você recebeu, uma coisa eu tenho certeza: você não veio aqui passear, você não veio aqui ver cantor, cantora, você veio aqui apresentar o seu decreto para Deus e dizer para Ele: olha, o homem quer me destruir, aleluia, o mundo quer me destruir, mas eu pego a minha causa hoje e apresento diante do meu Deus. Quantos vieram apresentar a sua causa aqui? Ele vai diante de Esther, a sobrinha, que ascendeu também, cresceu também, foi promovida também, por causa da loucura de Vasti, que contrariou, bateu de frente com seu marido. Você conhece essa história, não vou entrar nesse mérito. Mas a Mardoqueu vai até Esther. Esther, este louco, este maligno, este perturbado do Amã, ele liberou decretos de destruição. Irmão, como é bom a gente entender isso. Sabe por que Deus te promoveu? Sabe por que Deus te abençoou? É porque Deus quer te usar em alguma área. Você não pensa que o que você recebeu é para sua autopromoção, não. Entenda isso. O que Deus te deu é para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Se você cresceu na empresa, glorifique e exalte o nome de Deus. Se Deus está te usando no louvor, na pregação, glorifique e exalte o nome de Deus. Se Deus está te usando lá no esporte, glorifique e exalte o nome de Deus. Isso aí é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Meu irmão, não se estribe no teu próprio conhecimento. Foi Deus quem te deu esta maravilha. Quanta gente que recebe a bênção, recebe a honra e daqui a pouco levanta o nariz e se esquece que é Deus quem dá toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o conhecimento, toda a bênção, toda a promoção vem do Pai das luzes. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Irmão, pega isso e agradece a Deus. Por que tem tanta gente que começa bem e termina mal? Porque se perde na caminhada. Começou bem, mas não continua, porque deixou o eu entrar, o ego entrar, a vaidade entrar. Mardoqueu chega para Esther: olha aqui, Esther, o povo está sofrendo. É desse jeito, irmão.
Quando Deus me abençoa na empresa e eu não sou fiel a Deus, alguém vai sofrer por causa da minha infidelidade. Quando Deus me abençoa na igreja e eu não sou fiel a Deus, alguém vai sofrer por causa da minha infidelidade. Por isso que quando Deus, pastor, o que eu faço? Qual o segredo? Quanto mais Deus te honrar, quanto mais você for abençoado na vida financeira, na vida profissional, na vida espiritual, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quanto mais você desce, mais Deus é exaltado na sua vida. E aí, Esther, o povo está sofrendo, o que você vai fazer? E a Esther toma uma atitude, irmão, que é fundamental para a minha vitória. Fundamental. Crente que não ora, não tem vitória. A gente pode fazer aqui 5, a gente pode fazer aqui 10 quinta-feiras, a gente pode fazer 12 quinta-feiras, mas se eu não orar, se eu não buscar, se eu não me consagrar, não vai acontecer nada. Agora, se eu me entregar de corpo e alma e coração, Deus vai abrir os céus e vai manifestar a sua glória na minha vida. Até porque culto da vitória é um detalhe, não é só na quinta. Culto da vitória na terça, culto da vitória no domingo, culto da vitória na segunda. Crente que vive em Cristo vive em vitória todos os dias na sua vida. Amã já tinha preparado uma forca. Olha, irmão, o nível da loucura desse homem, isso é patológico. Isso é problema psicológico. Tem gente que pega uma sina por uma pessoa: vou te destruir, eu vou armar forca, eu tenho que acabar com você, enquanto eu não te destruir, eu não vou sossegar. Olha a loucura desse homem. Pessoas espiritualmente amarguradas, presas, obcecadas em destruir o próximo, obcecadas em destruir pastores, obcecadas em destruir casamentos, obcecadas em destruir ministérios. O diabo não brinca de ser diabo. Um dia desse eu estava conversando com o irmão, ele disse: pastor, não sei porquê, toda essa luta, eu abençoo a obra, eu sou muito fiel à obra, eu sou um grande investidor da obra, e agora Deus deixou eu passar por isso. Eu estou questionando a Deus. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você: Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos recursos. Se eu dizimar, amém. Se eu ofertar, amém. Se eu não ofertar, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai usar alguém. O que Deus quer é abençoar a tua vida, prosperar a tua vida espiritualmente. Aleluia! Se eu dou de coração e não visando uma barganha com Deus. Tem gente que pensa que Deus precisa do dinheiro dele. Não, irmão, meu pai falava isso: se o crente não dizimar, se o crente não ofertar, Deus vai usar o incrédulo lá fora, mas essa obra não para, essa obra não para, essa obra não para, porque essa obra é de Deus. Quantos acreditam que essa obra é de Deus? A forca está preparada. Pastor, por que o senhor disse esse fato? É uma síndrome, é um sinal de arrogância, eu achar que Deus precisa do meu dinheiro. Eu é que preciso de Deus. A forca está preparada. Esther, muito sábia. Ah, irmão, como é bom uma mulher sábia, uma esposa sábia, uma irmã sábia, que fala pouco
e age mais. Ela consegue mostrar para o rei Assuero que Amã tinha preparado tudo para destruir o povo amado de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para você aplicar isso na sua vida. Talvez você pense que Deus não está vendo, talvez você pense que essa injustiça vai continuar, só que Deus vai revelar a verdade, Deus vai revelar o correto, aleluia, e Deus vai te honrar nesta terra. Ele arma a forca, mas quem cai na forca é o próprio Amã. Esther revela com sabedoria tudo o que Amã tinha preparado contra o povo de Deus. Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Tem gente preparando forcas para você. Tem gente preparando forca para mim. No mundo espiritual, no inferno, Satanás tem preparado tanta coisa ruim para a gente. Tanta desgraça, tanta miséria, mas eu venho aqui nessa noite como um profeta de Deus para te dizer, enquanto Satanás prepara forcas para você, Deus está preparando vitória, Deus está preparando bênção, Deus está preparando banquete, Deus está preparando triunfo. Oh, meu irmão, receba isto nesta noite. Mardoqueu assume o lugar de Amã. O rei tira aquele prepotente, tira aquele soberbo, retira Amã. Amã é enforcado, Amã, ele é deposto, Amã, ele é tirado. E agora Deus vai honrar aquele que se humilhou, aquele que permaneceu fiel, aquele que não se encurvou, aquele que tem convicção no Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe em quem tem crido. Aleluia. Deus então pega Mardoqueu e diz para Mardoqueu: agora quem manda é você, quem tem anel de sinete é você, quem decreta é você. Eu vou usar você, eu vou abençoar você, eu vou honrar você. Mardoqueu pega o anel de sinete, que outrora foi usado para liberar decreto de morte, decreto de desgraça. Ele pega aquele anel. Ah, meu irmão, isso aqui é muito forte. Liberaram o decreto de morte contra mim, contra o meu ministério. Torceram para dar errado, torceram para eu fracassar. Aí Deus vai lá e vira o cativeiro. E daqui a pouco, lá na tua casa, lá na minha casa, lá no teu trabalho, aleluia, no teu ministério, vai chegar decretos, decretos de vida, decretos de vitória, decretos de conquista, decreto de virada de cativeiro. Mardoqueu assina, aleluia, os decretos, e daqui a pouco vai chegando em todas as províncias da Pérsia, e você já não ouve mais brado de choro, mas brado de vitória, brado de vitória. Eu profetizo na tua vida, vai chegar decreto de vida. Deixa eu ver se alguém recebe isso aqui nesta noite. Em 150 províncias chegam o decreto de vitória de Mardoqueu. O que você veio buscar aqui nessa noite, meu irmão? O que você está precisando? Eu vejo com os olhos da fé Deus assinando decretos de vitória para você. Só aqueles que recebem se colocam em pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para a irmã Cassiane adorar a Deus com aquele louvor. Deus não rejeita a oração. Enquanto nós vamos finalizar esse trabalho, enquanto ela adora, Deus vai movimentando o mundo espiritual
e já vai despachando lá em cima, e eu vou recebendo a minha vitória também, e você também, e só quem vem buscar decreto, sai do seu lugar que eu quero orar por você aqui nessa noite, para Deus liberar aquilo que você precisa. Enquanto ela adora, lá no escritório de Deus, anjos estão se preparando para trazer o seu decreto.